Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, venho trazer aqui um tema que eu acho que é muito importante a gente ressaltar aqui, né? Porque é um tema que não é muito falado necessariamente dentro da Umbanda, né? Para quem não sabe, né, primeiramente, para quem não me conhece, me chamo Patrick de Oxóssi, sou sacerdote de Umbanda e dirigente espiritual de uma casa de axé de Umbanda, tá ok? O que a gente vai falar aqui, pessoal? Aquele velho ditado: fui no candomblé ou joguei Ifá, ou seja, joguei os búzios, e lá nos búzios ou lá no candomblé caiu que eu sou de Oxanguian, ou que eu sou de Ogumeji, ou que eu sou de Oxum Obará, ou que eu seja de Oxalufã. Beleza, este é o meu orixá. Mas e dentro da Umbanda? Se eu sou de Oxanguian, dentro da Umbanda, eu vou conseguir cultuar o meu orixá? Porque pelo que eu sei, na Umbanda não se cultua qualidades ou caminhos de orixá. E o que eu vou fazer agora? Ah, e além do mais ainda, fui lá, fiz o jogo de Fá, ou fui para o candomblé, e caiu que eu seja de Obá, ou que eu sou de Oxumaré, ou Oxumaré, ou que eu sou de Logum Edé. São orixás que não são cultuados tradicionalmente dentro da Umbanda. E aí, será que o meu santo ele vai ser substituído? O meu orixá, será que ele vai ser trocado? Será que se o meu orixá for Obá dentro da Umbanda, será que eles vão colocar outro orixá na minha coroa? Até tem aquele velho ditado que no candomblé se cultua o orixá Exu. E é claro que tem filhos de Exu no orixá, quer dizer, no candomblé. E na Umbanda? Será que existe filhos de Exu na Umbanda também? É um tema um pouco polêmico, não é? Vocês não concordam? Mas eu vou explicar isso para vocês passo a passo. Então eu espero que vocês acompanhem esse vídeo do início ao fim. E é claro, não esqueça de se inscrever no canal e deixar sua curtida. Além do mais, pessoal, a gente vai trazer aqui hoje, olha para vocês verem, uma live, tá? Onde a gente vai estar tirando os odus dos inscritos. É isso mesmo, uma live que vai começar hoje às 8 horas da noite, ou seja, dia 11 de janeiro. Vai começar às 8 horas da noite, a gente vai fazer uma live para tirar o Odu dos inscritos. E é claro também que a gente vai fazer a utilização do Ifá, tá, dos búzios, aí para tiragem de santo também. Olha aí que bacana, hein? Então acompanhe essa live aí do início ao fim, que a gente vai trazer 8 horas da noite. Defina o lembrete, hein? Não esqueça disso. Mas pois bem, pessoal, vamos lá. Fui no candomblé ou fui fazer o santo ou tirar o santo, fui consultar no Ifá, nos búzios, e caiu ali que eu sou de Oxanguian. Ou seja, para quem não sabe o que é Oxanguian, Oxanguian é uma qualidade do orixá Oxalá, conhecido também como um caminho do orixá Oxalá. Para quem não sabe, vamos tentar explicar de uma forma resumida para vocês o que seria este caminho do orixá. Quando o orixá Oxalá, é claro que para cada orixá existe um Itã, que no caso seria uma história. Quando este orixá ele estava em terra, pelo mundo, vamos dar esse exemplo, para cada época de sua vida, ou seja, para cada fase de sua vida, era dado a este orixá um título. Vamos dar esse exemplo, deixando bem claro aqui que eu estou falando de forma meio que resumida, tá bom? Para cada época da sua vida, para cada história que ele passou no decorrer da sua trajetória, foi dado a este orixá um título, que é conhecido como um caminho. Foi dado a esse orixá um caminho. Então, em uma época de sua vida, ele se chamava Oxanguian. Quando ele se torna mais velho, ele era Oxalufã. Então, para cada época, ele carregava um título, ou ele tinha um caminho, ou ele tinha uma história diferente. Dentro do candomblé é cultuado desta maneira, que no caso são os caminhos de cada orixá, ou, é claro, os títulos ou as qualidades de cada orixá, tá bom? Porém, dentro da Umbanda não se faz esse tipo de culto, tá ok? Dentro da Umbanda, vamos dar aquele velho exemplo. Oxalá, não existe uma qualidade para ele. Ou seja, Oxalá na Umbanda se resume a todas as qualidades.
Então, um exemplo, se eu for no candomblé ou fazer uma tiragem de búzios e ali nos búzios cair que eu seja de Oxanguian ou Oxalufã, dentro da Umbanda você será feito no santo em termos, porque a feitura de santo na Umbanda não tem nada a ver com candomblé. Em breve eu vou explicar isso também para vocês, acompanhe o canal, tá bom? Mais um exemplo, fui lá no candomblé, sou de Oxanguian. Quando eu for para Umbanda, eu vou continuar sendo de Oxanguian. Porém, dentro da Umbanda, o meu orixá será cultuado apenas como Oxalá e não necessariamente como uma qualidade. Dentro da Umbanda, aquele orixá, ele vai, vamos dizer assim, que complementar todas as qualidades que ele tem. Então, dentro da Umbanda, a Umbanda ela não vai cultuar essas qualidades, esses caminhos. Apenas vai cultuar o orixá de uma forma geral. Ou seja, todas as qualidades em um só. Deixando bem claro que isso é uma forma de culto, de doutrina e de cultura. Tá bom? Então é dessa forma. Fui lá joguei os búzios, fui pro candomblé, sou de Oxum Opará. Dentro da Umbanda é Oxum. Fui pra Umbanda, fui pro candomblé, fiz o jogo, sou de Ogum Meiji. Dentro da Umbanda, você é de Ogum. Então, é desta forma, tá ok? Na Umbanda não se cultua essas qualidades, é apenas o orixá de forma geral, de forma resumida. Isso é o exemplo. Bacana. Nesse sentido, eu consegui entender, você pode até dizer. Mas, Patrick, e aqueles orixás que não são cultuados dentro da Umbanda? Como, por exemplo, Obá, Logum Edé, né? Oxumaré ou Oxumaré. Esses orixás, o que é feito, então, no caso? Vamos lá. Até mesmo o próprio Xapanã, o orixá Xapanã, também não é cultuado dentro da Umbanda. Primeiramente, vamos entender aqui. Existem umbandas que sim cultuam estes orixás. Então, fiz uma tiragem de búzios, sou de Logum Edé ou sou de Obá. Procure uma casa de umbanda que cultue, tá, esses orixás. Porque a gente tem que entender que independente, né, se é de umbanda ou não, Logum Edé, Obá, Oxumaré, todos são orixás também. Então acho que até um conselho aí para os umbandistas, que esses orixás também devem ser cultuados. Deixando bem claro que esses orixás, eles também fazem parte das 7 linhas de Umbanda, da famosa 7 linhas de Umbanda. Eles também fazem parte. Porém, por serem orixás um pouco mais complexo de um entendimento, muitas casas de Umbanda, infelizmente, não têm o conhecimento sobre esses orixás e não o cultuam, né? Então, o correto é sim, cultuar esses orixás, independente se você é de Umbanda ou de Candomblé. Porém, é claro que tem casas de Umbanda, devido à complexidade desses orixás, acabam não cultuando. Então, tirei o santo, sou de Logum Edé, quero ir para Umbanda. Procure uma casa de Umbanda que cultua Logum Edé. Mas, Patrick, gostei de uma casa que não cultua. E agora, o que eu vou fazer? O meu orixá, ele vai ser substituído? Vamos tentar explicar aqui agora para vocês. O correto, mais uma vez lembrando, o correto é você procurar uma casa de Umbanda que cultue e que entenda também este orixá. Esta é a forma correta. Porém, existem casas de umbandas que não cultuam. Então, o que é feito? Não é a forma correta, tá? Mas é o que se vê muito hoje em dia. Alguns sacerdotes de umbanda, por não entenderem a complexidade de determinados orixás, eles fazem uma substituição para um orixá que tem uma ligação com aquele. Um exemplo, sou filho de Logum Edé. Vou para umbanda que não cultua Logum Edé. Então ali você vai ser cultuado, o seu orixá vai ser cultuado como se fosse Oxóssi, porque Logum Edé é filho de Oxóssi. E assim vai indo aos demais orixás. Deixando bem claro que essa não é a forma correta de se cultuar o orixá. A forma correta é você procurar uma casa que entenda esse orixá e que saiba cultuá-lo também, de passar todas as informações. Porém, como eu disse, infelizmente, eu já vi muito isso também. Muitos umbandistas, por não terem conhecimento, fazem esta substituição.
algo que não é bacana ser feito. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês é o famoso Exu, no caso Orixá Exu. Quando eu estou falando do Orixá, não estou falando de tranca-ruas, de capa preta, não estou falando disso, estou falando da divindade, do próprio Orixá. Dentro da Umbanda, dificilmente se cultua o Orixá Exu e dificilmente você vai encontrar filhos de Exu. Possivelmente você encontra filho de Oxalá, de Ogum, de Nanã, de Inhaçã, mas dificilmente filhos de Exu, devido também a essa complexidade e essa confusão que alguns umbandistas fazem com o Orixá Exu e as entidades Exu, no caso Exu Catiço. Até então existem muitos umbandistas que acreditam que as entidades e o Orixá Exu são iguais ou são as mesmas coisas, porém não é. O Orixá Exu é uma divindade, no caso é um orixá. Já os orixás que cultuamos dentro da Umbanda, como os nossos queridos Exus e Pombogiras, esses são Exus Catiços, no caso são eguns ou espíritos, por assim dizer. Então, muitos, por não conhecerem este orixá ou por criarem uma confusão, quando chega um filho de Exu em uma casa de Umbanda, muitos agregam o Orixá Exu. Opa, como eu não sei cultuar Exu, como eu não tenho conhecimento, ou então como eu faço essa confusão, porque muitos umbandistas acreditam, mas ninguém pode ser filho de Exu, não tem como ser filho de um tranca-ruas, de um Exu capa preta, você tem que ser filho do orixá, e muitos não conhecem isso por falta de entendimento, eles trocam esse seu orixá Exu e começam a cultuar como orixá Ogum. Isso eu posso falar com propriedade porque eu já vi muito, tá? Na primeira casa de santo que eu fui, na verdade na primeira casa de Umbanda que eu fui, ali não se fazia santo Exu, ou seja, nenhum médium ali era filho de Exu. Todos que tinham ligação com Exu, com o orixá, eram cultuados como se fosse filho de Ogum, devido a essa complicação, essa falta de entendimento que as pessoas tinham. Mas praticamente é dessa forma que eu expliquei para vocês. Deu para você entender um pouquinho? Se não, deixe nos comentários. E mais uma vez lembrando, não esqueça de curtir esse vídeo e ajudar a compartilhar, que eu acho muito importante. E é claro, se inscreva aqui no canal e não perca a live de hoje. Axé? Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.